Quando a gente se enfrentou no stage... Você foi no Ascension, não? Foi no Ascension. Falou assim, cara, que inferno jogar contra esse moleque, mano. É. Inferno, esse moleque acabou com a nossa vida. É, assim. então... Nós fomos os principais parceiros de treino um do outro. É, muito tempo. Faz tempo também. Faz muito tempo. A gente treinou durante 1 ano e meio juntos. É. E a gente treinava, tipo, 4 treinos. 5 treinos por semana. E acho que, pra mim, nesse período foi onde eu consegui entender sobre o quanto uma staff ela consegue ajudar jogadores a subir. Porque eu sinto que eu fiz isso no meu time, mas eu consegui sentir a mesma coisa com você e o Dante Deus. Por quê? Claro, porque ele não era bom de neon quando a gente ainda estava treinando junto. Aí nós ganhamos a liga, vocês ganharam de um lado, a gente ganhou do outro. E ele em 3 semanas, alguma coisa do tipo, ele saiu de um cara que era ruim de neon para um cara muito bizarro. Você sabe o que aconteceu, mano? Acho que não tem muita gente que sabe isso, mas ele não queria jogar de neon, mano. Ele falou para mim, Nico, não quero jogar com esse boneco, mano. Eu falei, cara, confia, por favor, que o boneco tá roubando, mano. Só confia no trabalho, mano. Quando a gente se enfrentou no stage... Você foi no Ascension, não? Foi no Ascension. Falou assim, cara, que inferno jogar contra esse moleque, mano. É. Inferno, esse moleque acabou com a nossa vida. É, assim. então... Suddenly, Dante is the only one who can make anything happen this round. Sly giving himself away, there's the first and there's the second! Era muita consistência jogando com a gente já. É, não, para nós também foi bem difícil, mano, a preparativa contra vocês, porque, cara, treinamos tanto que eu não sabia quanto vocês sabiam de nós, mano. Sim. Quanta noção de nosso jogo você tinha. Quais eram as preferências, né? Assim. Tipo, vocês sabiam qual era o nosso melhor mapa, nós sabíamos qual era o melhor mapa de você, qual que você gostava muito de jogar, de treinar muito. Esse bagulho ficou difícil. Watching for the cross, but if they can get the recon in, that can be massive. First shot lands right through the corner. Rude gets him. Here comes the overdrive from Dante. They're really favored at these ranges. And All Night complete a disgusting comeback. Unbelievable. O que você sentiu, assim, quando você pula pro Tier 1, que é onde os jogadores eles precisam ter um pouco mais de autonomia? Sim. Eu senti muita resistência em implementar ideias que para mim eram simples e eu vi isso acontecendo no jogo, mas alguns jogadores eles não queriam viver aquelas situações dentro do servidor. Por isso que eu me senti obrigado a olhar para um host que existissem outras pessoas a nível internacional. Perfeito. Porque eu precisava ampliar meu leque de opções. O que você sentiu quando você foi fazer essa remontagem? Cara, tem momento atual, né? Acontece, você vê o boneco, sabe qual que está roubado, sabe qual que está forte, não? E você precisa essa mente do jogador que fala, cara, você acha que posso jogar bem? Vou trabalhar, mano. Vou trabalhar. Certo? Sim. Faz muita diferença para mim. É uma coisa que mudou muito do passo da Tier 2 para o Tier 1 foi encontrar esses jogadores com essa... Não sei se é vontade mesmo, sabe? Mas pelo menos é uma mentalidade de ter essa responsabilidade competitiva. Se você acha que é o melhor que eu posso fazer, eu vou fazer. Quando a gente conversava sobre o jogo, eu pensava muito isso, que era sobre essa responsabilidade. Porque quando você está dentro desse nível de jogo, eu acho que tem que partir do próprio jogador analisar essas coisas e falar assim, não, isso daqui que ele está falando para mim é verdade. Faz sentido. Tipo, eu tenho uma neon com 2 slides... Tava bem forte, não? Não existe um porquê eu não abusar disso. Só então, que eu entendo que num nível de jogo é difícil pro jogador ver isso, mas num outro nível de jogo isso é essencial. Então, pra mim, essa montagem lá ficou muito clara pra mim, que eu falei assim, não, eu preciso caminhar pra isso. Alan's going to go for a plant here, but Mata has the showstopper. It should be the slam dunk. Already let loose. No way! Alan! A impressão que eu tenho quando você fez essa montagem dessa nova crew é eu preciso mixar talentos com experiência. 100%. Com pessoas que 100%. são sólidas. A minha maior dúvida, inclusive, na minha montagem era
eu não perder a mão só chamando talentos, porque eu sabia que dentro de um ambiente de stage, só talento não conta. Você precisa ter pessoas que elas consigam olhar uma pra outra assim, pô, eu tô tranquilo, eu tô jogando com esse cara tem muita experiência, Sim. então eu posso... O cara que deixa o time tranquilo, né? Posso passar essa responsabilidade. Você sentiu essa mesma coisa quando você estava fazendo a montagem? Ele falou assim, não, tem muitos talentos, mas eu preciso me guiar. 100%. Eu acho que é um bagulho que a Cru pode ser que precisava faz tempo também, que é essa liderança dentro do jogo. Esse cara que no nosso caso é Matia, não? Sim. Que é quem fala, sabe, vamos ficar tranquilo, tropa. Vamos fazer o padrão de novo, vamos fazer do jeito que nós fazemos, sabe? Esse bagulho na Tier 2 é bem difícil de achar um jogador. Bem difícil. Os jogadores de Tier 2 são bons pra trocando. Mas né? eles não assumem essa responsabilidade, exatamente. muito difícil. O que você falando isso me remete meu próprio período de tryout. Quando você está jogando um tryout e as pessoas já estão se dando bem ali, tudo fica muito fluido, todo mundo cala fácil, muito, né? é fácil. Só que você começa, como treinador, você começa a se contestar. Fala, cara, isso aqui é um ambiente onde está tudo legal, está na sua casa. Mas quando a gente estiver num ambiente pegado mesmo, como é que vai ficar? E eu olhava isso com muito cuidado, porque eu precisava de pessoas experientes. E aí, de repente, quando... Eu vim numa sequência de treinos com esse menino, que ele era o que você falou, ele é talento puro, você consegue ver pela maneira como ele escolhe fazer trocas, como ele se posiciona, você vê que ele tem aquilo. Só que 2 dias depois, ele veio treinando comigo durante 2 semanas, 2 dias depois veio o EU, e aí eu senti isso que você está falando. A diferença. É a liderança. Você não precisa ser capitão, mas você consegue ser líder, que é você falar, ó, acontecer tal coisa, não vou usar meu spot aqui, porque eu vou precisar do meu spot para ali. E quando eu senti isso, eu falei assim, não, é ele. É ele. Então, eu meio que me pergunto isso quando eu vejo a montagem de outros elencos, o quanto o coach ele sentiu essa mesma coisa. Essa consideração do tipo assim. Sim, claro, no meu caso eu tenho 100% em consideração. Quando o time da Cru foi montado mesmo, a principal função era essa liderança dentro do jogo e depois pensar em quem que vai acompanhar esse principal, vamos pensar, esse jogador principal que tem uma liderança do time. Dante, hermoso! Acho que é isso, né? Acho que agora que a gente tem que só fazer um convite pro público para ele assistir nosso jogo. Honestamente, eu espero que seja um jogaço. Vai ser um jogão. É o que a gente pode prometer pro público. E, cara, é isso. É um prazer ser um amigo meu fora do jogo, mas vamos jogar esse campeonato. É isso.